segundos anos, tudo bem? Olha só, a professora ainda continua, né, com a voz ainda um pouquinho arranhando, ela está oscilando ainda, vai e volta, né? Tem certo momento da aula que vocês vão perceber que a voz da tia fica mais presente e em certos momentos ela fica assim, né? Irritante um pouquinho, a professora sabe. Mas já estou me cuidando, estou tomando os remédios certinho. E preciso gravar as aulas, né? Como a pandemia aconteceu sem que esperássemos, né? E foi preciso tomar alguns cuidados, redobrar a atenção com alguns cuidados. Infelizmente, a minha voz também foi de repente. Mas, por conta disso, não vamos parar as nossas aulas, não é mesmo? Não paramos. Estamos num novo formato de aula, que vocês já sabem, e fazendo tudo para dar certo. Tanto nós, professoras, e vocês aí de casa também, né, estão se empenhando para que tudo dê certo. Olha só, também, né, haverá um outro formato de aula, porque estamos trabalhando sempre para oferecer o melhor para vocês. Não está sendo fácil para ninguém, acredito, né? Tanto nós, professoras, como vocês, alunos, não foi uma escolha nossa, porém, o empenho é de todos. Na próxima semana, vocês receberão um novo formato, e é muito importante, um novo formato de aula, e é muito importante que os pais, os responsáveis, vejam o e-mail, respondam o e-mail, acessem a nova sala de aula para que vocês tenham acesso às novas aulas, tá bom? Então, tem salas de aula que tem só 3 alunos, 4 alunos, e não pode, tem que ter todos os alunos da sala. Ah, professora, mas a mamãe e o papai não estão conseguindo acessar. Peçam para eles que entrem em contato com a secretaria da escola, tá? Outra coisa importante também é que os materiais de vocês estão disponíveis aqui no colégio para vocês retirarem. São os livros, livro de educação financeira, livro de inglês, os cadernos, tá bom? E é importante que vocês, a partir da próxima semana, já tenham esses materiais com vocês na casa de vocês, porque nós vamos utilizá-los. Por exemplo, educação financeira, nós vamos iniciar no livro. Né? E é preciso que vocês tenham o livro para poder realizar as atividades, tá bom? Então, o papai e a mamãe que ainda não pegou, venha na escola, a entrada é pela Rua Comandante Costa, na recepção da Rua Comandante Costa, das 7 às 11, certo? Somente no período matutino. Então, peçam aí para o papai e para a mamãe que ainda não veio, que não vieram pegar os materiais de vocês, que venham ainda esta semana, na recepção da Rua Comandante Costa, das 7 às 11. Combinado? Então, fica essa tarefinha hoje para vocês. Lembrar o pai ou a mãe de vir na escola buscar os materiais de vocês. Vamos lá, então. Na aula de hoje, nós vamos também ainda retomar o capítulo 3, certo? Assim como nós ontem, na aula de ontem, retomamos o capítulo 3, porém, fizemos somente atividades, né, relembramos a continha de adição, a continha de mais. Hoje, na aula de hoje, nós vamos retomar o capítulo 3, porém, recordando a subtração, subtrair. Quando eu falo subtrair, eu estou retirando, subtraindo, tá? Então, retirando quantidades, certo? E vamos também ver a subtração com material dourado e com algarismo convencional. Algarismo que vocês já sabem que é a continha armada no quadro de valor lugar, tá? O sinal da subtração é um tracinho, lembrando que toda continha que eu for realizar, eu preciso colocar o sinal. Se é uma conta de adição, o sinalzinho de mais. Se é uma conta de subtração, o sinalzinho de menos, tá bom? E o sinal de igual para indicar o valor do meu cálculo, caso eu faça uma subtração ou uma adição. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês o número 135. Menos, tá? Porque eu preciso colocar o sinal para saber a continha que eu vou realizar. 122. Tá bom? Lembrando, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena e centena. Então, eu tenho
135 menos 122. O que acontece? Eu tenho que retirar 122 do número 135. Tá? Como isso vai acontecer? No material dourado. Presta atenção só um pouquinho. Então, temos aqui o número 135 representado no material dourado. Só um pouquinho que caiu. Vamos lá. O número 135 no material dourado é representado por uma barrinha da centena, 3 barrinhas da dezena e 5 cubinhos da unidade, ok? 135. Agora, eu vou retirar de um total de 135, eu vou retirar 122, ok? Então, começando sempre os nossos cálculos pela casa da unidade. E eu tenho que retirar 2 unidades. Então, eu pego e retiro 2 cubinhos. Depois da casa das unidades, eu vou para a casa das dezenas. Então, eu preciso retirar 2 dezenas. Retirei 2 dezenas. Depois, eu vou para a casa da centena. E da casa da centena, eu vou retirar uma centena. Certo? Uma plaquinha de 100. O que sobrou para mim foi uma barrinha da dezena mais 3 cubinhos da unidade. Ou seja, 10 mais 3, que é igual a 13. Então, este cálculo no material dourado mostrou para mim que 135 menos 122 é igual a 13. E como eu vou fazer isso? Então, eu vou comprovar que a minha continha de subtração no material dourado está correta. Eu vou agora fazer a continha pelo algoritmo convencional, ou seja, a continha armada. Vamos lá. Olhem só. Então, eu tenho que armar o meu quadro de valor lugar, centena, dezena e unidade. E vou incluir os números que eu quero realizar o meu cálculo, que no caso é uma continha de subtração. Então, eu vou colocar os números nos lugares corretos. Sempre começar a colocar o meu número, preencher o quadrinho, no quadro de ordens, sempre pela unidade. Ainda na fase que vocês estão de segundo ano, é muito importante que todas as continhas que vocês vão realizar, vocês façam ainda o quadro de valor lugar. Depois, mais para frente, até chegar no terceiro ano, você não precise mais usar o quadro de ordens, o quadro de valor lugar. Mas ainda, por enquanto, a professora orienta que vocês façam sim o quadro de valor lugar, para ter certeza e firmeza nos seus cálculos, tá bom? Então, vamos lá. 135 no quadro de valor lugar, 5 unidades, 3 dezenas e uma centena. Sinal da operação que eu estou fazendo, do cálculo que eu estou fazendo, é uma subtração, sinal de menos. 122. 2 unidades, 2 dezenas e uma centena. Como eu já expliquei, inicio sempre o meu cálculo pela unidade. 5 unidades, tiro 2, sobram-se 3, muito bem. 3 unidades, tiro 2, sobra-se 1. Uma centena, tira uma centena, 0. Ou seja, 135 menos 122 igual a 13, assim como nós vimos no material dourado, né? Eu retirei 122 do número 135, ou seja, tirei 122 de um total de 135, correto? Agora, nós vamos ver os cálculos realizados por meio da decomposição, que eu também consigo realizar uma continha de subtração em uma decomposição. Só que primeiro, eu tenho o número 246, certo? Menos o número 124, ok?
Decomposição, separar unidade, dezena e centena. O que eu preciso saber? Que no número 246 eu tenho duas centenas, que no caso é 200, mais 4 dezenas, que é 40, mais 6 unidades, ok? E no número 124, eu tenho uma centena, que é 100, mais 20, que é duas dezenas, mais 4, correto? Agora, eu vou realizar a continha de subtração pela decomposição, começando pela unidade. Então, eu tenho 6 unidades menos 4 unidades. 6 tira 4, sobra-se 2, ok? Agora eu vou para a dezena. Eu tenho 40 menos 20. 40 menos 20 sobra 20. E agora eu vou para a centena. 2 centenas tiram uma centena, ou seja, 200 menos 100. Sobra-se 100. E se eu juntar 100 mais 20 mais 2, igual a 122. Portanto, 246 menos 124 igual a 122. Então, é só lembrar que na decomposição eu preciso separar os números, né? Unidade, dezena e centena, lembrar os valores que eles têm em cada um desses números, certo? E depois eu preciso fazer a minha subtração. Assim também na adição. E relembrando, é muito importante que ainda na fase em que vocês estão, que vocês façam sim um desenho do quadro de ordens e comecem a incluir, colocar os números nos lugares corretos, tá bom? Unidade na casa da unidade, dezena na casa da dezena e centena na casa da centena. Não esquecer de usar os sinais. Quando eu vou fazer uma continha, e essa continha, ela é uma adição, eu uso o sinal da adição, sinal de mais. Quando é uma continha de subtração, eu uso o sinal da subtração. Uma continha de menos, certo? Então, vamos agora também ainda. Eu vou colocar aqui uma subtração e vocês pegam uma folha de rascunho, um papelzinho pequeno, ou se você está com um caderno, e façam essa continha, ok? Então, escrevam aí, primeira continha. (355) menos 253. E a segunda continha número 2, vocês vão fazer 189 menos 14, certo? Então, agora, vocês vão escrever essa continha no rascunho. Eu sei que vocês, né, já sabem, já realizaram bastante continha, a professora deixou vários praticando. E agora, só para você fixar mesmo na aula de hoje, realizar 2 cálculos de subtração. 355 menos 253 e 189 menos 14, ok? Pausem o vídeo, realizem as continhas, lembrando, quadro de valor lugar, e aí vocês depois retomem ao vídeo para ver se vocês acertaram, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, pausando. Agora que vocês já realizaram a continha, né, você vai ver, eu vou fazer com vocês, e vocês vão perceber se você acertou ou se você errou, na onde foi que você errou. Né? Mas, como é uma retomada, eu acredito que todos acertaram. Vamos lá, então. Quadro de valor lugar. E começo a incluir os números no quadro de valor lugar. Então, eu tenho 355, 5 unidades, 5 dezenas e 3 centenas. Coloco o sinal, vejam aí se vocês colocaram o sinal, menos 253. 3 unidades,
5 dezenas e 2 centenas. Lembrando, começo sempre o meu cálculo, tanto de adição como de subtração, pela unidade. 5 unidades menos 3 unidades, igual a 2 unidades. 5 dezenas menos 5 dezenas, igual a 0. 3 centenas menos 2 centenas, igual a 1. Portanto, 355 menos 253, igual a 102. Conferiu? Vamos para o segundo. Mesma coisa. Quadro de valor lugar. E vou incluir os números da minha subtração. 189, começando a colocar no quadro de valor lugar, sempre pela casa da unidade, dezena e centena. Menos, sinal de menos, 14. 4 unidades, uma dezena e não tem centena, ok? Então, vamos lá. 9 unidades tira 4, igual a 5. 8 tira 1, igual a 7. 1 tira nada, 1. Portanto, 189 menos 14, igual a 175. Conferiu? Então, é isso, crianças. Nessa aula de hoje, nós retomamos, com calma, mais uma vez, o capítulo 3. Ontem fizemos a adição e hoje a subtração, ok? E na aula de amanhã, nós vamos retomar o capítulo 4, que foi um capítulo bem gostoso que nós trabalhamos, que foram as figuras geométricas espaciais, lembram? Então, nós vamos relembrar também um pouquinho do que foi estudado no capítulo 4, tá bom? Então, espero vocês na aula de amanhã. Se vocês não fizeram as 2 continhas propostas na aula de hoje, façam para treinar, para ver se vocês ainda estão acertando. E te espero na aula de amanhã. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.